O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o. E dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhe disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade eu vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, esta festa de Corpus Christi para nós, ela é muito importante, porque ela evidencia aquilo que nós vivemos no cotidiano da nossa fé. Porque nós precisamos gravar no nosso coração diante de Jesus que o ápice da nossa vida cristã é a presença de Jesus na Eucaristia. É ali que nós vivemos toda a força do seu amor. Por isso, e à medida em que nós formos meditando, eu espero verdadeiramente que todos nós possamos compreender que o mandamento da missa toda semana não é um peso, é uma alegria de amor. Porque quando nós compreendemos que verdadeiramente Jesus está no corpo, que Jesus está no pão e no vinho, então o nosso coração deseja por Ele. Então a nossa alma se alegra na sua presença. Nós nos alegraremos em muitos lugares neste mundo, mas nenhuma alegria se compara à alegria de estar unido a Jesus. Nós experimentaremos de muitas formas o amor, mas em nada se compara ao amor que recebemos de Jesus. Mas nós precisamos nos lembrar que dizer que Jesus está realmente presente no pão e no vinho, corpo e sangue, alma e divindade, é um ato de fé. Porque, meus irmãos, o que nos garante que Jesus está presente no pão? O que nos garante que Jesus está presente no vinho? É a sua própria palavra. É o poder dele que nos garante. Não é um conhecimento científico, embora os milagres eucarísticos estão aí. Porque até hoje, aquela alfaia onde se pingou o sangue de Jesus está lá. No milagre que o padre disse no começo. Existem tantos outros milagres onde o pão se transformou em pedaço de carne. E em vários milagres que aconteceram pelo mundo, quando se faz exame de DNA, por exemplo, o tipo sanguíneo é o mesmo. O pedaço de carne que aparece não é um pedaço de carne de qualquer parte, mas é de um coração humano, sem corte de navalha. A palavra de Jesus garante: isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Não é uma lembrança. Não é para você ficar repetindo o que eu fiz. Não. Sou eu quem estou aqui. Quando você recebe nas suas mãos Jesus, o pão é Jesus. A gente não está vindo receber pãozinho. Nós não estamos vindo receber... Não, é Jesus. E é isso que nós celebramos hoje. E para que a gente possa meditar esta grande verdade da nossa fé, nós precisamos entender que a Eucaristia, porque a gente chama de comunhão, habitualmente, né? Vou fazer comunhão.
a gente chama de presença real, a gente chama de Eucaristia. Tudo a mesma coisa, a presença de Jesus no pão e no vinho. Mas a Eucaristia, essa presença real de Jesus, ela é a realização de dois movimentos de Deus. Na Eucaristia, na Santa Missa, Jesus realiza dois movimentos. O primeiro movimento é do seu poder no pão. O pão é fruto do trabalho da comunidade. É fruto do esforço humano. Tanto que o padre vai apresentar dizendo: Senhor, recebe o esforço do trabalho humano que agora a gente vos apresenta. Cada vez que você consagra o dízimo, cada vez que você faz uma oferta, então no altar a gente reúne o nosso trabalho de vida. O milagre começa no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então eu consagro o dízimo compra o pão, então quando o padre eleva, é todo o nosso trabalho humano apresentado a Deus. O trabalho do dia a dia e o trabalho espiritual. E quando nós apresentamos o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa luta, Deus age com o poder, realizando o milagre que nós chamamos de transubstanciação. Meu Deus do céu, o que isso significa? Transubstanciar significa muda a essência, mas não muda a aparência. Claro que para a gente seria mais fácil, cada vez que o padre erguesse a hóstia, se transformasse num pedaço de carne viva na nossa frente. Para a gente, para a nossa fraqueza de fé, nós íamos ficar maravilhados, ou ia ter repulsa até. Mas, quando a gente ergue, quando a gente comunga, eu lembro quando eu fui fazer a minha primeira comunhão, meu sonho era saber se eu senti gosto de sangue. Não, tem gosto de pão, tem gosto de vinho, porque a matéria continua a mesma. Mas o poder de Deus fecunda, e não é mais só pão, não é mais só vinho, é Jesus. Então esse é o primeiro movimento, o poder de Deus, e só o poder de Deus é capaz de fazer isso, muda a essência daquilo que nós trazemos. Nós trazemos a nossa fraqueza, e Deus derrama o seu poder. Nós trazemos o nosso trabalho, e Deus enriquece com a sua graça. Esse é o primeiro movimento. E nós, diante desse movimento de Deus, em primeiro lugar, nós reconhecemos. É fé. Tanto que o padre diz: eis o mistério da fé. Eu reconheço, eu creio, Jesus está presente. Essa é a minha resposta diante do poder de Deus. E eu também acolho, porque Ele vem por mim. Ele vem porque eu preciso. Então eu reconheço e eu acolho. Só que Deus realiza um segundo movimento, que é o movimento do pão em nós, que já não é mais pão. Ele vem quando nós recebemos, então, quando eu recebo, quando eu acolho, quando eu reconheço, é Jesus. Então este pão, agora com o poder de Deus presente em mim, começa a agir dentro de mim. De muitas maneiras. Não daria para eu falar todas, mas eu gostaria de dizer algumas. A primeira obra que a comunhão gera em nós é a memória. Tanto que Jesus falou: fazer isto em memória de mim. Se você prestar atenção, depois que nós preparamos o altar e o padre disser: o Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças, ali nós voltamos lá na criação e a gente vem rezando todo o agir de Deus na oração eucarística. É que às vezes a gente não presta muita atenção na oração eucarística. Mas se a gente prestar atenção em cada palavra que o padre está rezando, a gente volta lá e vai falando: Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus... E aí nós começamos uma súplica: Deus faça isso, Deus faça isso, Deus faça isso. E de repente Deus vem e se dá em nós. E nós vivemos num tempo, minha gente, que a gente gosta da novidade. A marca do nosso tempo é a novidade. A gente quer sempre alguma... Até na igreja, a gente quer saber o que vai ter de novidade. Mas o que Deus está nos mostrando é que a novidade é boa, porque ela é fruto do Espírito. Mas também a nossa fé possui esse aspecto de memória. Nós não podemos nos esquecer com que amor o Senhor nos amou. Nós não podemos nos esquecer que tudo o que existe é obra de suas mãos. Por isso, cada vez que nós rezamos a missa, nós repetimos o gesto que nos lembra quem Jesus é,
nos lembra o que Jesus faz e nós somos alcançados por seu amor. Rezar a missa é renovar interiormente, por gestos repetidos e solenes, a força do amor de Deus. E quando a gente para e olha para a nossa vida, a gente entende que o amor, ele costuma ser repetitivo. É como uma mãe que todas as noites vai dar um beijo no seu filho. É como o esposo que sai todos os dias e volta do trabalho. O que é importante costuma ser repetitivo. É só a gente olhar. Os casais de namorado, as famílias, né? Eu partilho com vocês, toda vez que eu vou na minha casa, eu entro, a minha mãe já acende uma água no fogão para fazer um café. É sempre o mesmo café, é sempre a mesma xícara, é sempre a mesma mãe. Mas cada vez que ela faz aquilo, eu me sinto amado. A missa também é assim. São os mesmos gestos, o mesmo pão, o mesmo Jesus. Mas cada vez que a gente recebe, a gente se sente profundamente amado. A gente não precisa de novidade para sentir o amor. A gente só precisa se recordar daquilo que é verdadeiro. E a missa sempre vai ser esse gesto simples. Porque a missa na sua estrutura é extremamente simples. Mas quando aquele pão se eleva, quando aquele pão se é entregue nas nossas mãos, a gente se recorda: Deus me ama. Deus me ama. Então eu acolho esse amor. Esse é o primeiro movimento. Acolher Jesus. Ressuscita dentro de nós o amor de Deus. Por isso, memória não é uma lembrança de algo que aconteceu. Lembrança é a possibilidade. Memória, no sentido espiritual, é a gente ser alcançado de novo. Por isso que na missa a gente vive o Calvário. Quando o padre ergue Jesus, é a cruz que se eleva. Quando no cordeiro eu parto a hoxa, é Jesus morrendo de novo. E quando ele entregue na sua mão, ele ressuscita, para ressuscitar o amor em você. Cada gesto na missa tem o seu sentido. Quando o padre parte aquele pedacinho e joga dentro do cálice, é para mostrar que mesmo a gente recebendo só o pão, a gente não está recebendo só um pedaço de Jesus, é inteiro. O corpo e o sangue, a alma e a divindade não se separam. E o que eu acho mais bonito, e já disse outras vezes, no momento em que pinga aquela gotinha de água no cálice com o sangue, que ainda é vinho, somos cada um de nós. Aquela água é você sendo mergulhado no amor do Senhor. Aquele sangue derramado na cruz. A gente não precisa de muito para sentir o amor de Deus. A gente só precisa observar e ver nesses pequenos gestos, nesses pequenos detalhes, o quanto Ele ama. E quando a gente se abre para esta memória, acontece o segundo movimento de Deus, o nutrir, que é a força que Deus nos dá. Quando nós comungamos com esta consciência, é Jesus, então aquilo vai dando força para a gente. Porque para e pensa, o que pode dar mais força para nós do que o amor verdadeiro? Eu estou desanimado, mas se o meu coração está cheio de amor, eu encontro forças para continuar. Eu estou ferido, eu estou cansado, o amor de Jesus me anima, me cura, me consola, me fortalece para eu seguir. E a gente não pode ter dúvidas do amor do Senhor, porque Ele se diminui, minha gente. Deus é grande, poderoso, onipotente, ou seja, Ele está em tudo. E de repente Ele se faz pequenininho, desse tamaninho, para caber. Porque o amor verdadeiro também se diminui para caber. Porque quem ama de verdade faz tudo para ficar junto. Como tantas vezes você teve que diminuir, ficar né? Quem é pai, quem é mãe, às vezes dorme lá naquela cama pequenininha junto com o filho, só para não deixar sozinho. Ou então quando precisa passar algum tempo no hospital, só para dizer eu estou aqui. Que quando a gente fica com alguém no hospital, o que a gente pode fazer para alguém que está lá? Nada. Mas o fato da gente estar ali
Fortalece. É por isso que Jesus se faz a Eucaristia. Para fortalecer. Para ficar junto com cada um de nós. Ele vai sempre se diminuir. Porque Ele não aceita viver longe de cada um de nós. Receber Jesus, logo Ele, tão grande, nas nossas mãos, dá vontade de só ficar assim olhando, porque isso já é grande demais, porque isso já é amor demais. No mundo onde todo mundo quer ser grande, no mundo onde um quer pisar no outro, no mundo onde o outro quer ser... Ele quer ficar pequenininho, para caber, para vir dar a força que a gente precisa, para vir dar o amor que a gente tanto necessita. E é esse amor que é a nossa força. Nós estávamos vivendo a experiência de ter missa todos os dias, e quanta gente falava, olha, eu vinha na missa e depois meu dia era outro. Quando eu venho na missa no final de semana, a minha semana é outra. Por que isso, minha gente? É o amor de Deus nos dando força, é o amor de Deus nos sustentando, é o poder de Deus presente no pão, fortalecendo quem a gente é. O amor é que é a nossa força, e o amor de Jesus nós encontramos no pão que Ele disse, tomai, comei, tomai, bebei. É Ele. Esse Deus imenso, que por amor, como diz a canção, se deixa alcançar. É isso. O segundo movimento de Deus é nutrir, é dar força. Quando a gente recebe Jesus na Eucaristia, não falta força para a gente enfrentar as maiores lutas da vida. Porque Ele prometeu que ia estar com a gente. E Ele falou, olha, vós todos que estáis cansados, fatigados sob o peso dos vossos fardos, vinde a mim, e eu vos darei descanso. Quando você se lembrar disso, ouvindo Jesus falando, vinde a mim, se lembra que é aqui que a gente o encontra. Por isso que a gente reza em casa, mas nunca vai ser igual. Porque a presença real está na Eucaristia. Porque Ele quis assim. Ele quis assim. E por fim, o último movimento que eu destacaria do pão consagrado em nós é a comunhão. A primeira leitura mostrava o povo que fazia o ritual dos animais, você viu, né? Matava os animais, rezava, cantava, dançava, jogava o sangue em cima das pessoas como um gesto de purificação. E a segunda leitura dizia, olha, se este sangue dos animais já purificava vocês fazendo coisas boas, muito mais o sangue do Senhor fará em vossas vidas. Então quando nós comungamos, nós entramos em profunda comunhão com Deus. Por isso que a gente não pode comungar de qualquer jeito. Por isso que a comunhão não é somente um ato aqui na missa. A comunhão é uma experiência de vida. A gente vai mudando, a gente vai abandonando tudo aquilo que fere a comunhão com Deus. Como eu dizia no ato, não tem como comungar e ficar com o coração cheio de coisas ruins. Padre, mas eu tenho coisas ruins, então vá rezando para Jesus e tirando. Porque então a gente vai vivendo verdadeira comunhão. Verdadeiramente o amor vai nos tocando, vai nos fortalecendo, vai nos nutrindo. Mas a nossa comunhão não é só com Deus, é com Ele. Mas é também com todos os que partilham do mesmo pão. O Evangelho diz que Jesus mandou os discípulos ir preparar um lugar bem bonito para a ceia. Vai, pega as almofadas e não sei o quê. E todo mundo sentou em volta da mesma mesa. Ser igreja, receber Jesus, vai sempre nos fazer olhar um para os outros como irmãos. Porque afinal de contas nós estamos unidos no mesmo pão. Nós estamos envolvidos no mesmo amor. Então não tem como eu receber Jesus aqui e sair daqui prejudicando as pessoas. Não tem como eu fazer comunhão com Jesus e ser incapaz de perdoar quem me fez mal. Não se preocupe que não é de uma hora para outra, mas a gente tem que pelo menos querer. Querer tratar bem o outro. Que o Jesus que eu recebo mude quem eu sou. Porque nós estamos dizendo que o pão se transforma em Jesus. Mas do que adianta o pão se transformar em Jesus se o pão não transforma quem a gente é?
o milagre e o poder de Deus já estão garantidos. Agora depende de cada um de nós. Feche os seus olhos. A sequência dizia: eis o pão que os anjos comem, transformado em pão dos homens. Só os filhos o consomem. Nós estamos aqui hoje, como filhos, sentados à mesa do Pai. E um banquete foi preparado para nós. É o amor. Porque afinal de contas, a gente sabe que na cruz o que tinha era amor. Mas aquele amor manifesto na cruz de Jesus, de modo cruento, cheio de sangue, com dor, se renova em cada missa. E feliz é o coração que se abre para a fé. E feliz é o coração que acredita sobretudo no poder e na palavra de Deus, que garante: é o meu corpo, é o meu sangue, e é por você. É por você. Sempre será por você. Porque nesta manhã, o que eu precisava te lembrar é o quanto eu te amo. E também preciso te lembrar que o amor é simples, mas que na simplicidade do amor nós encontramos força. Forças para a luta e forças para amar a Deus e o próximo. Diga para o Senhor que crê. Renova a tua fé.